dia a todos, que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estarmos pela primeira vez nessa casa para falarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Tratando um tema de psicologia espírita, em que Kardec vai abordar algo muito importante para todos nós, a questão do autoconhecimento. Allan Kardec trata deste tema a primeira vez na obra O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, ao apresentar as leis morais. No último capítulo da terceira parte, depois que ele apresenta as 10 leis morais, ele propõe um capítulo chamado A Perfeição Moral, cujo objetivo desse capítulo é nos dar orientações seguras de como a gente deve proceder para alcançarmos essa perfeição moral. E é nesse capítulo que ele vai apresentar para nós a estratégia de como fazer esse esforço de progresso individual, de progresso moral. Com isso, ele vai propor exatamente o autoconhecimento ou conhecimento de si mesmo como a chave para esse progresso individual. O que vamos fazer aqui durante o nosso tempo? Vamos estudar este item da obra O Livro dos Espíritos, que se encontra apenas em uma única questão, a questão de número 919. Então, nós vamos estudarmos juntos essa questão, para aprendermos a profundidade e a beleza do pensamento de Kardec e dos Espíritos, nos dando orientações precisas, não apenas sobre como realizar esse conhecimento de si, mas também sobre a importância deste conhecimento de si mesmo para o progresso individual. Então, é o que vamos fazer, estudando com vocês esse item 919 de O Livro dos Espíritos. Então, já indico para vocês, quando chegarem em casa, peguem este Livro dos Espíritos, que vocês vão encontrar ali esta questão, e depois mostro como vocês estudarem outros textos de Allan Kardec, que ajudam vocês a compreender esta questão tão importante. Veja que ele pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? É muito importante, quando estamos estudando a obra de Kardec, preocuparmos muito com cada palavra que ele utiliza. Kardec era muito cuidadoso, assim como os espíritos que trabalharam na elaboração do espiritismo, para escolher muito bem as palavras que ele vai empregar. Veja que nessa pergunta tem uma expressão muito importante: qual o meio prático? Então, Kardec está pedindo aos espíritos um meio prático. Por que isso? Porque, como ele já apresentou antes dessa pergunta 919, toda a teoria, as 10 leis morais foram apresentadas anteriormente a esta pergunta, portanto, a teoria sobre o que é a moral já estava dada. O que são as leis morais, as leis de Deus, já estavam apresentadas antes da pergunta 919. Então, Kardec não quer uma proposta teórica, ele quer um meio prático, algo que você possa executar diariamente, de tal maneira a alcançar o objetivo do seu progresso moral. Então, veja a lucidez dele. Ele está pedindo aos espíritos um meio prático, já que os espíritos já haviam dado um meio teórico. Então, ele não quer mais teoria, ele quer agora como executar essa teoria. Mas ele é muito exigente. Ele quer um meio prático mais eficaz. Olha que exigência. O que é um meio eficaz? Um meio, ele é eficaz quando ele dá resultado. Você diz assim: tal procedimento é eficaz. Quando? Quando ele dá o resultado pretendido. Então, por exemplo, se eu pedisse a vocês um meio prático eficaz para quebrar esse objeto. Alguém vai dizer: jogue no chão.
Dá uma martelada. Então, o meio será eficaz se ele cumprir aquilo que ele pretende realizar. Então, esse é o meio eficaz. O meio mais eficaz é aquele que vai produzir o melhor resultado. Você terá garantia de que o resultado vai acontecer. Por exemplo, se eu largo esse objeto no chão, pode ser que não garanta o resultado. Mas, certamente, se eu pegar uma pedra de 1 tonelada e jogar em cima desse objeto, é muito provável que eu, de fato, execute o que eu estou pretendendo. Então, veja a exigência de Kardec. Ele quer um meio que dê resultado, mas o meio que dê mais resultado, o meio mais eficaz. Veja a outra exigência dele, mas meio para quê? Ele está pedindo um meio aos espíritos, mas meio para quê? Para duas coisas importantes. Primeiro, para se melhorar nesta vida, já que ele trata da perfeição moral. Então, ele quer um meio para a gente melhorar dia a dia. Se você praticar hoje, você melhora um pouquinho hoje. Se você praticar amanhã, você melhora um pouquinho amanhã. Você vai melhorando dia a dia. Quando você compara. Desculpa. Quando você compara o seu dia anterior com o seu dia de hoje, você descobre que ao realizar esse meio hoje, você ficou um pouco melhor do que ontem. Então, ele quer um meio que nos ajude a melhorar dia a dia. Mas Kardec é muito mais exigente ainda. Ele não quer um meio só para você melhorar todo dia um pouquinho. Ele quer que este meio evite as quedas que normalmente ocorrem na nossa vida. Por exemplo, você está trabalhando contra o ciúme. Vou falar de ciúme, ninguém aqui sente isso, então não estou falando para vocês, né? Ninguém aqui sabe o que é isso. Mas, se você está combatendo todo dia o seu ciúme, ou a sua inveja, vocês também não sabem o que é isso, né? Então, você vai fazendo aquele esforço diário, praticando o meio que vai ser dado, e você vai melhorando um pouco o seu ciúme, a sua inveja. De repente, vem uma tentação. Se você tem ciúme da sua esposa, alguém mexe com ela. Eu sei o que eu vivo porque eu tenho uma esposa bonita, né? Vocês viram passar aqui, né? Eu tenho bom gosto. E ela sempre se esconde quando eu tento fazer um elogio. Ela desaparece, né? Mas, então, nesse momento, você é provocado no seu ciúme. Vem a tentação. E aí, você que estava melhorando um pouquinho, vem e dá a queda. Mesma coisa, você está tentando enfrentar a inveja, que é caracterizada por a gente julgar que o bem do outro não é justo. Inveja não é só você desejar o bem do outro, não é isso. Você pode nem desejar o que o outro tem. A inveja se caracteriza por esta análise que você faz, de que o bem que o outro tem não é justo. E por isso que a gente fica inventando, sempre quando a gente tem inveja, um defeito ou uma razão injusta para o indivíduo ter aquilo. Por exemplo, se alguém elogia a beleza de uma pessoa, você que tem inveja diz assim, deve ser silicone. Ou seja, você quer fazer com que o bem do outro não é algo justo, foi conseguido de alguma forma indevida. Alguém está indo bem na vida, está ganhando dinheiro, está progredindo socialmente, e aí o invejoso diz, deve ter corrupção. Deve ter alguma coisa escusa por trás. Isso é a inveja. Quando a gente julga que o bem que o outro está conquistando não é justo. De alguma maneira tem alguma coisa por trás que a gente não considera justo. Então não há necessidade para ser invejoso que a gente queira o que o outro tenha, não é isso. Mas que a gente fique tentando sempre dizer que o bem que o outro conquistou de uma forma que não era justa. Então, se você está trabalhando esses vícios, como o ciúme, como a inveja, como a raiva, como o ódio, buscando praticar o meio que vai ser dado, todo dia você vai melhorando, mas Kardec é muito lúcido. Não basta ir todo dia praticando e melhorando, porque de vez em quando a gente sofre a tentação
que faz com que a gente tenha uma recaída. Como acontece quando a gente está fazendo dieta, não é assim? Em geral, as dietas começam às segundas-feiras, não é assim? Mas não é esta segunda-feira, é sempre a próxima. Porque quando chega a segunda-feira, você diz, vou fazer dieta, na próxima segunda-feira, né? Mas quando você está fazendo dieta e você está trabalhando para se conter, de repente vem a tentação, né? Te apresentam aquele chocolate maravilhoso, né? Em geral, os amigos, a sogra, né? Adora, o cara está fazendo dieta, ela vem e faz aquele prato especial, aquele pudim de leite condensado, né? Então, essas tentações do caminho precisam também de alguma coisa que nos ajude a enfrentá-la. Então, veja a exigência de Kardec. Eu tenho que ter um meio prático, não teoria, que seja o mais eficaz possível, que ajude você a melhorar nessa vida e que lhe dê forças, condições de resistir à atração do mal. Ou seja, Kardec está pedindo, nessa pergunta 919, o segredo da felicidade. Qual o meio para você realmente ser feliz, crescendo todo dia, avançando todo dia, enfrentando as resistências, as atrações do mal, de forma prática e mais eficaz. Gente, vai ser exigente assim, não sei aonde. Vocês imaginam o espírito que recebeu essa pergunta, né? E dizer para Kardec que você está querendo tudo, né? Você está querendo muito. E, na verdade, mostra o bom senso de Allan Kardec quando formulou esta pergunta. Ele queria algo prático que, se fosse utilizado pelo homem, ele está dizendo o homem, qual o meio prático mais eficaz para nós, os seres humanos. Ele não está propondo um meio para quem já é espírito evoluído, não, para nós, seres humanos que somos espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações. Então, como a gente então vai melhorar todo dia, resistir à atração do mal e vai ter um meio prático eficaz, ok? Gostaram da pergunta de Kardec? Imagina se a pergunta fosse feita para a gente, o que a gente responderia? Então, os espíritos deram a resposta. Então, vamos examinar agora qual foi a resposta que os espíritos deram. Eles disseram assim, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. É muito importante esclarecer esta frase. Muita gente pensa que esse sábio que disse isso foi Sócrates. Não foi Sócrates. Isso, ele está sabendo. Mas quem lá no templo de Delfos, na ilha, lá no templo de Apolo, na ilha de Delfos, quem escreveu essa frase? Há vários historiadores da filosofia que tentaram encontrar em registros históricos os autores das frases famosas que existem na história do pensamento grego. A história do pensamento grego relata a presença do que foi conhecido como os 7 sábios gregos. E esses 7 sábios gregos tinham máximas que ficaram muito conhecidas em toda a história do pensamento, que viveram 200 anos antes de Sócrates, portanto, anterior a Sócrates. Lembrando que Sócrates teve um discípulo famoso, chamado Platão, e Platão teve um discípulo muito famoso também, chamado Aristóteles. Então, estamos falando lá no século VII antes de Cristo, quando os pré-socráticos, assim eram conhecidos, trouxeram para nós máximas importantes. Então, essa máxima, conhece a ti mesmo, segundo historiadores, seria de um desses 7 sábios gregos. Um que vocês conhecem muito. E que vocês todos aqui conheceram quando estudaram geometria, na educação básica. Vocês estudaram um teorema famoso na geometria, chamado Teorema de Tales. Então, este filósofo, chamado Tales de Mileto, assim ele é conhecido, seria o autor dessa frase admirável, conhece-te a ti mesmo. Para Aristóteles, que foi um dos mais brilhantes escritores de filosofia,
produziu uma literatura filosófica imensa, Aristóteles vai dizer na sua obra Metafísica que Tales teria sido o criador da própria filosofia. Porque Tales introduziu uma forma nova de expressar o pensamento humano chamada filosofia. Antes de Tales de Mileto, vai explicar Aristóteles, só havia o que se chamava mitos, ou discurso narrativo, descritivo. Veja, por exemplo, o Velho Testamento. Se você pega a Bíblia, você vai encontrar lá narrações, descrições. No primeiro dia, Deus fez isso, lá no livro A Gênese, vai descrevendo como Deus teria criado o universo, a terra e tudo mais. A cada momento da obra, você tem descrições, mas não tem aquilo que Tales vai inventar, a chamada explicação causal, argumentativa, respondendo à pergunta por quê. Nos mitos não tem a pergunta por quê. Ninguém pergunta lá no texto, por que Deus fez a luz desse jeito? Por que ele fez primeiro isso, depois aquilo? Ninguém pergunta por quê. O texto não discute o porquê. Não apresenta a explicação, a justificação, porque era um texto descritivo, narrativo, conhecido como mitos. Tales de Mileto teria inventado logos, o discurso argumentativo explicativo. Daí porque Aristóteles vai dizer que com Tales nasce a filosofia. Não é à toa que todas as nossas crianças nascem já filósofas, não é isso? Quem aqui não teve filho ou sobrinho, ou neto, e não encontrou essa criança na fase do porquê. Por que isso, mamãe? Por que isso, vovó? E a gente vai matando esse porquê, né? Porque a gente não aguenta de tanto porquê, a gente acaba, é porque é. E pronto, e a criança perde aquele espírito filosófico de querer saber a explicação, a razão, e não aceitar simplesmente porque alguém disse. Então, nesse momento, para Aristóteles, nasce então a filosofia, com o autor dessa frase admirável: conhece-te a ti mesmo. Mas claro que ao ler essa pergunta e essa resposta, Kardec não se deu por satisfeito. Por que Kardec não se sentiu resolvido na sua pergunta com esta resposta? Porque continuou de novo uma teoria, né? Uma máxima. Eu te pergunto, eu te peço um meio prático, você me dá uma máxima? É claro que Kardec não parou aí, por isso ele vai escrever o item A, a continuação desta pergunta, que vai ser fundamental para a gente entender. Ele vai pedir, então, que o Espírito que respondeu explique como fazer um meio prático a partir dessa máxima. Como é que eu pratico essa máxima para que ela dê o resultado pretendido? E é o que a gente vai ver agora no item seguinte, na pergunta 919, item A. Mas como o tempo é curto, como sempre, todo o tempo é curto quando a gente está estudando a obra kardeciana, claro que não terei tempo aqui para aprofundar cada frase e detalhe desse meio prático. Por isso eu recomendo a vocês que continuem em casa. E eu vou recomendar a vocês que continuem em casa e, se quiserem, usarem uma ferramenta gratuita. Vocês não pagam nada para usar, está até passando aí uma apostila, uma prancheta para vocês botarem o nome, porque nós mandamos um jornalzinho com textos de Kardec, em geral pouco conhecidos, e também mandamos explicações de como usar essa plataforma gratuita chamada de Kardecpédia. É um site que só contém Kardec. É o único autor presente aqui. Mas aqui contém todas as 23 obras que Kardec produziu. Em geral, as pessoas acham que Kardec produziu somente aquelas obras mais conhecidas, os 5 livros mais conhecidos, que vocês certamente estudam na Casa Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênesis. Mas não, Kardec produziu 23 livros, aqui estão todos eles, vocês podem estudar, e podem estudar também por tema. Por exemplo, se você botar aqui conhecimento de si mesmo, para vocês continuarem estudando em casa,
Você bota conhecimento de si, por exemplo, vai ali no pesquisar, a plataforma vai procurar em todos os lugares das obras de Kardec, olha aí, em que trata. Olha quantas páginas sobre conhecimento. Você vai poder estudar. Por exemplo, a pergunta 919, ela apareceu já aqui. Então, você podia clicar aqui, ó, eu estou clicando. Ele vai já levar direto para aquele lugar da obra de Kardec, onde contém esse tema. Então, vocês podem continuar estudando esse tema, usando, por exemplo, essa plataforma. É totalmente de graça, vocês não pagam nada para usar. Aí está a pergunta 919, completa, onde a gente está estudando. Tem a 919A, que a gente vai estudar um pouco aqui com vocês, embora não vai dar tempo. Olha como a resposta é longa. São 3 parágrafos, mais o comentário de Kardec. Vai ser impossível, porque cada frase da explicação ela tem uma profundidade. Eu vou dar apenas uma visão geral. Mas vocês vão entrar aqui, ó, mostrar itens relacionados. Se você clicar aqui, vai abrir para vocês todos os lugares, em outros lugares da obra de Kardec, que tratam desse tema. Então, apareceu aqui no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Revista Espírita. Então, aqui aparece a referência. Mas mais do que a referência, eu quero estudar esse texto segundo ali, Revista Espírita 1866, eu quero estudar esse. Clica aqui, ele já vai abrir. Você não precisa procurar dentro da revista. Ele já abre o texto para você estudar aqui, ok? Então, você consegue estudar qualquer obra de Kardec ligada com todas as outras obras. Por isso que a gente diz que na Kardecpédia é Kardec explicando Kardec. Você está estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem que você gosta. Você entra na mensagem aqui, clica em mostrar itens relacionados, esse botão aqui verde que a gente mostrou, e vai abrir em todas as obras de Kardec que ajudam você a entender aquela mensagem do Evangelho. Com isso, você pode estudar o pensamento de Kardec. Então, fica aí a recomendação para vocês estudarem mais o tema que nós estamos abordando dentro da Kardecpédia. Fácil lembrar, Kardecpédia, pédia de enciclopédia. Então, kardecpedia.com, kardecpedia.com.br, kardecpedia.net, Kardecpedia, de qualquer jeito que vocês colocarem, vocês vão cair aqui na plataforma para estudar a obra de Kardec, ok? Bom, voltando então, para a gente poder voltar por aqui. Agora, então, vejamos como Kardec vai fazer a pergunta item A, para a gente estudar como praticar isso. Como é que eu pratico o autoconhecimento? Como é que eu realizo isso? E qual a importância de realizar esse conhecimento? Antes de dar propriamente a resposta, eu vou apresentar a pergunta. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Esse é Kardec. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, ele não se deu por satisfeito com a máxima. A máxima a gente conhece, mas qual o meio de praticá-la? Como botá-la em prática? Esse é a nossa grande preocupação. Não adianta eu ler uma lei moral se eu não tiver uma orientação de como colocá-la em prática. Então, veja a exigência dele. Quem vai responder esta pergunta, como a gente vai ver, foi um espírito muito importante na sua contribuição com a obra de Kardec. Foi o espírito Santo Agostinho. Santo Agostinho foi na Terra um grande filósofo, que viveu lá no século IV da era cristã, 300 e poucos anos depois de Jesus. Santo Agostinho foi muito conhecido na história da própria igreja. Ele é chamado de um dos pais da Igreja Católica. Ele foi um grande filósofo e um homem extraordinário. E ele veio, então, dar a resposta para Kardec, que nós vamos tentar aprofundar. Mas antes de entrarmos propriamente na resposta, é muito importante a gente entender a lógica da resposta.
já que eu não vou ter tempo de entrar em toda a resposta, eu quero deixar claro essa lógica para vocês. Santo Agostinho vai tentar responder a 3 perguntas importantes, que vocês podem pensar sempre quando alguém der um meio prático para vocês. Imagina que alguém dissesse assim: faça pudim de leite condensado, já que você citou aqui, e vocês não gostam de pudim de leite condensado, ninguém aqui vai ficar com vontade, né? Então, se alguém dissesse para vocês: faça pudim de leite condensado, você deveria perguntar: o que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer pudim de leite condensado. Então, você vai responder a primeira pergunta: o que eu faço? Alguém vai dizer: bom, você vai fazer o quê? Você vai precisar dos ingredientes. Pudim de leite condensado leva o quê? Nem sei. Leite, ovos, leite condensado, olha. Ok? Então a pessoa vai dizer para você o que fazer. Vai dizer: olha, você vai precisar misturar os ingredientes desse jeito, vai ter que cozinhar esse negócio desse jeito, ok? Aí quando a pessoa te diz o que fazer, você vai olhar para dentro da sua casa para ver se você tem aquilo tudo. Quando ela disser exatamente de que maneira você vai fazer aquilo, você vai ter que responder a pergunta: é possível fazer isso? Na minha época, e eu me recordo da minha infância, minha mãe fazendo pudim de leite condensado, precisava de pelo menos 2 panelas. Hoje eu não sei. Se eu tivesse uma panela só, eu não ia poder fazer pudim de leite condensado. Porque na minha época, a minha mãe falava que precisava fazer o pudim de leite condensado em banho-maria. Aliás, na minha cabeça de criança era uma coisa curiosa, porque como ela se chamava Maria, eu não sabia se ela estava falando do banho dela ou de alguma outra coisa. Então, ela falava banho-maria e eu ficava: meu Deus, que diabo de banho-maria minha mãe Maria vai fazer? Depois que eu percebi que era colocar uma panela cheia de água no forno e a panela onde iriam os ingredientes misturados para fazer o pudim ia dentro daquela panela, ok? Então precisava de 2 panelas para fazer pudim de leite condensado. Claro que quando eu fui estudar física mais tarde, eu descobri por que se usava o banho-maria, porque se precisava de uma temperatura baixa fixa, em torno de 100 graus. E se você bota uma panela dentro de outra com água, aquela panela interna vai sempre ficar na temperatura da água, que é em torno de 100 graus. Enquanto a água estiver fervendo, a temperatura da água fica sempre a mesma, 100 graus. Hoje eu não sei se no micro-ondas vocês fazem pudim de leite condensado, não fica bom. Ou se nesses fornos que você controla a temperatura, se você botar lá 100 graus vai dar certo. Não sei, mas naquela época não tinha nada disso. Precisava de 2 panelas. Então, quando você tem a pergunta: é possível fazer? Você precisa saber se o que você tem à sua disposição lhe permite praticar aquele meio. Então, não basta dar um meio prático, não basta explicar o que é esse meio, você precisa ainda entender: eu posso fazer isso? Por que isso é importante? Porque quando você vai explicar o que é o autoconhecimento, você vai ter um problemão. Será que é possível o autoconhecimento? Será que é possível a pessoa conhecer a si própria? Eu vou ter que explicar isso. E o filósofo Santo Agostinho, ao responder a pergunta e dizer como você faz para praticar o autoconhecimento, ele vai ter que responder que é possível fazer esse autoconhecimento. Por quê? Porque já se conhecia na história da filosofia os argumentos contra o autoconhecimento. Vários filósofos haviam dito que não é possível fazer o conhecimento de si mesmo, porque a gente tem um vício terrível chamado orgulho, que nos impede de enxergar a si mesmo. O orgulhoso olha para ele, vai fazer o autoconhecimento e não vê defeito nele. Não, ele vai analisar uma situação diária que ele viveu e vai: não, culpado é o outro. Eu fui nervoso lá porque o outro mereceu, o outro precisava. Então havia antes de Santo Agostinho vários argumentos contra o conhecimento de si. Então ele vai ter que mostrar: é possível conhecer a si mesmo, e vai ter que dar uma tática de como enfrentar
aquilo que na filosofia se chamava de auto-engano. O indivíduo se engana. Como ele se engana, na hora que ele tenta conhecer a si próprio, ele fica se enganando. Não, eu não sou tão feio assim, não. Não, eu não tenho esse defeito. Então, como enfrentar o auto-engano? Então, ele vai ter que responder que é possível fazer o autoconhecimento. Mas ele vai enfrentar uma terceira situação ainda mais grave. Vocês vão descobrir que este meio prático de autoconhecimento dá trabalho, como a gente vai ver. É uma coisa diária, todo dia, você vai ter que fazer um esforço danado. Imagina vencer o ciúme, é fácil? A inveja, a raiva, a indignação, o ódio. Se alguém lhe trai, se alguém lhe prejudica, se alguém atrapalha a sua vida, como vencer as emoções ruins que surgem dessa conduta? Como enfrentar a pobreza, a doença, a miséria, os conflitos sociais, as traições? Então, o processo de melhorar nessa vida com o autoconhecimento exige muito trabalho diário, muito esforço todo dia. E aí você vai perguntar, por que eu vou fazer isso? Esforçar todo dia, gastar tempo diário para examinar a você próprio, para identificar um vício em você, para trabalhar esse vício, para combater esse vício. Isso é muito esforço, muito trabalho. Então você vai ter que responder a pergunta, por que eu vou fazer isso? No caso do pudim de leite condensado, a pessoa sabe o que fazer, ela tem 2 panelas, então é possível fazer o pudim de leite condensado, mas ela vai perguntar, eu vou fazer isso para quê se eu sou diabético, a minha mulher é diabética e ninguém pode comer doce? E não estou recebendo uma visita. Para que eu vou fazer esse pudim se ninguém vai poder comer? Aqui é algo parecido. Se você tem um meio prático que é possível fazer, você vai ter que responder, por que eu vou fazer esse esforço todo? Qual a razão de fazer todo o esforço? Por que eu devo gastar tempo na minha vida, dedicação e esforço para me conhecer? Santo Agostinho vai ter que responder essa pergunta. Aliás, esse esquema aqui é importante para qualquer meio prático que alguém der para vocês. Se alguém der um meio prático qualquer, mesmo na vida profissional, faça tal coisa, você tem que responder essas 3 perguntas. O que eu vou fazer? É possível fazer isso que você está propondo? E por que eu vou fazer isso? Qual a razão? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Vou fazer isso por quê? Se você responde essas perguntas, você fala, então esse meio vale a pena. Esse meio prático que você está me dando para resolver meu problema, vale a pena. Porque eu sei o que fazer, é possível fazer isso que você está dizendo, e eu sei por que eu devo fazer isso que você está me sugerindo. Então, esse esquema não vale só para o autoconhecimento, mas vale para qualquer meio prático que alguém apresentar para vocês. Então, agora, nós vamos ver como este filósofo extraordinário, Santo Agostinho, vai responder essas 3 perguntas, ensinando o que fazer e como fazer esse meio prático, vai explicar por que é possível e vai dar as razões. Para que a gente vai fazer todo o esforço? Por que eu vou me dedicar diariamente a esse esforço? Ok? Então, vejamos agora. O que é esse meio prático? O que eu vou fazer? Diz Santo Agostinho, como é que eu vou me conhecer? Faça perguntas a si mesmo. Vamos ver de que maneira. Diz assim, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Essa primeira frase é importante. Por quê? Porque quem está respondendo praticou. Por que esse espírito se apresentou para responder a pergunta? Por que o espírito de verdade indicou Santo Agostinho para responder essa pergunta? Porque ele praticou. Não era um teórico, era alguém que praticou, e mais ainda, como ele praticou esse método na terra quando ele viveu, e quando ele viveu na terra, ele era um espírito com defeitos como nós. Ele enfrentou várias dificuldades com o ciúme, com a sensualidade, com as diversas paixões humanas. Então, ele viveu como a gente.
Não era um espírito já superior, evoluído. Ele era um espírito como nós, com os nossos defeitos. Mas ele praticou tanto na sua vida na terra, como o Santo Agostinho, este autoconhecimento, que ele deu o salto na escala evolutiva. Quando ele desencarna, ele virou o que a gente chama, na escala espírita, de um espírito bom ou da segunda ordem. Deixou de ser um espírito que cultivava essas emoções ruins e passou a ser um espírito que não mais sentia essas emoções ruins. Não mais sentia inveja, ciúme, mágoa, raiva, ódio. Havia dado o salto evolutivo, praticando o autoconhecimento. Então, por isso a importância dessa primeira frase. Fazei o que eu fazia. Não era uma teoria, era algo que ele fazia quando vivia na terra. E agora ele vai dizer, ao fim do dia, veja, todos os dias. Terminou o seu dia? Pare. Fique em silêncio na sua cama. Tire um tempinho para o autoconhecimento. Não vá dormir logo. Tem gente que pega a televisão, vai ler e não gasta 5 minutos, 10 minutos para realizar a tarefa de autoconhecimento. E ele está dizendo, ao fim do dia, todos os dias, desliga a televisão, fica quietinho em oração e vamos praticar agora o que ele explica fazer aqui ao fim do dia. Interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Você vai passar em revista o seu dia, por isso é o fim do dia. Não vai ficar tentando lembrar o que você fez há um ano atrás, se você brigou com seu pai há um ano atrás, aquilo está te incomodando. Não é examinar a sua vida inteira, o que seria impossível fazer em poucos minutos. Você vai examinar aquele dia que acabou, aquele dia. Hoje, o que eu fiz? Faltei algum dever hoje? A minha consciência me acusa hoje de eu ter sido egoísta, bruto, agressivo, desonesto. Hoje, você vai examinar o seu dia de hoje e não ficar fazendo a análise de sua vida, reclamando de sua vida, porque você nasceu num berço pobre, tentar rememorar coisas que você viveu na infância. Não é isto. É analisar calmamente o seu dia de hoje. O de ontem, deixa para lá. Hoje, você vai começar a tarefa hoje, depois de ouvir essa palestra, então você vai sair daqui e se preocupar com o dia de hoje. Examinar problemas que você tenha vivido no dia de hoje. E com isso ter orientações de como resolver esses problemas amanhã. Cada dia, examinando o dia que viveu. Senão a gente não daria conta se ficar tentando voltar na nossa história. E ele vai dizer mais. Aquele que todas as noites, não é uma noite, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse. Grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Aqui Santo Agostinho nos lembra, primeiro, é a prática de todas as noites. E segundo, ele dá uma estratégia importante. Você vai rogar pela prece a Deus e ao seu anjo guardião, que ajude você a reconhecer os problemas que você viveu hoje e que lhe dê inspiração de como enfrentá-los amanhã. Esta tese fundamental, que é uma lei natural, que Allan Kardec vai apresentar antes. Aqui nós estamos na pergunta 919. Na pergunta 495 de O Livro dos Espíritos, portanto, há 400 e poucas perguntas antes, Kardec tratou da doutrina ou da lei do anjo guardião, que a gente tem esquecido tanto. É uma lei natural, uma lei de Deus,
que diz basicamente o seguinte: todo espírito tem um espírito de ordem superior que lhe acompanha durante toda a sua existência. O espírito protetor ou anjo guardião. É um espírito de ordem superior ao protegido. É importante explicar. Isso é a lei natural. O que é de ordem superior? Allan Kardec, antes da pergunta 495, na pergunta 100, já havia explicado o que são essas ordens. O texto kardeciano é didático. Quando ele trata de um tema numa pergunta que usa alguma coisa que você precisava saber, já estava nas perguntas anteriores. Então você passou lá pelo item 100, a escala espírita, estudou a ordem dos espíritos, para quando você lê que todo espírito tem um espírito de ordem superior, você entender o que é essa ordem superior. E eu vou explicar rapidamente. O que é a ordem superior? Kardec caracterizou os espíritos em 3 grandes ordens. A terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos. A segunda ordem é a ordem dos espíritos bons. E a primeira ordem, a ordem dos espíritos puros. Em que ordem nós estamos? Se você se situa na ordem, você sabe que o seu anjo guardião é de ordem superior. Se você está na terceira ordem, o seu anjo guardião é da segunda. Se você está na segunda ordem, o seu anjo guardião é da primeira, é de ordem superior. Se você está na primeira ordem, não tem anjo guardião, porque não existe uma ordem superior à primeira. Somente os espíritos da primeira ordem não têm anjo de guarda. Os da segunda ordem têm um anjo de guarda da primeira, e os da terceira ordem têm um anjo de guarda da segunda. Em que ordem vocês estão? É fácil, gente. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, vocês vão responder apenas sim ou não, tá bom? E se vocês responderem, eu digo de que ordem vocês são. Ok? E vou adiantar para que ninguém fique constrangido. Se você responder sim para a pergunta que eu vou fazer, você é da terceira ordem. Se você responder não, você é da segunda ordem. Ok? Olha como é fácil. Vou fazer uma pergunta, você respondeu sim, você é da terceira ordem. Você respondeu não, você é da segunda ordem. Ok? Entenderam? Combinado? Sejam honestos. Então vou fazer a pergunta. Vocês sentem, vocês sentem, pelo menos de vez em quando, não precisa ser sempre, pelo menos de vez em quando, tristeza, ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio, revolta? Vou repetir a pergunta. Vocês sentem, pelo menos de vez em quando, tristeza, ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio, revolta? Sim. Então sejam bem-vindos ao meu time. Somos da terceira ordem. Se somos da terceira ordem, o nosso anjo guardião é da segunda. Muito evoluído. Não tem uma quarta ordem. Tem gente que fala assim: eu não mereço ter um anjo guardião tão bom assim. Não tem quarta ordem, só tem terceira. Mas eu sou muito perverso, eu sou muito egoísta, eu sou muito bravo, muito orgulhoso, tenho muito ódio. É da terceira ordem. Então não adianta querer cair de ordem que não tem uma quarta. O seu anjo guardião é da segunda. Portanto, um espírito muito evoluído. Todos nós temos um anjo guardião, um espírito muito evoluído. Basta você pensar. Quantos seres humanos vocês conhecem que nunca sentem ciúme, tristeza, mágoa, raiva, ódio, revolta? Quantos? Nunca sentem. Nunca. É raríssimo. Os espíritos da segunda ordem encarnados na Terra são raros, são exceções. Desencarnados não, porque se todos nós temos um anjo guardião, a quantidade de espírito bom é infinita. Então, no universo tem muitos. Fora da encarnação e ligado ao planeta Terra nos ajudando, tem muitos. Então, não é um problema de falta de espírito bom. É um problema de falta de espírito bom encarnado na Terra, como vai dizer Kardec. Por que o planeta nosso é um planeta de provas e expiações? Porque a esmagadora maioria dos encarnados são da terceira ordem.
sentem tristeza, ciúme, mágoa, raiva, ódio, por isso que o mundo está assim. O dia que esses espíritos imperfeitos evoluírem para a segunda ordem, o planeta Terra será um mundo feliz, como explica Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Então, nós teremos um mundo de paz quando a gente resolver o problema dessas emoções ruins, deixarmos de sentir tristeza, inveja, ciúme, raiva, ódio, etc, etc. O dia que abandonarmos essas emoções ruins, o mundo será muito melhor. Até lá, nós temos que praticar o autoconhecimento. Pedindo, então, a esse anjo guardião, que está ligado a nós por uma missão de Deus, é uma lei natural. Não tem exceção, é uma lei natural que eles cumprem. Deus designa para cada espírito da terceira ordem um anjo guardião de ordem superior, e eles cumprem a missão, porque são espíritos evoluídos, não são espíritos atrasados que desistem do trabalho no meio do caminho. Eles realizam a sua tarefa. E nessa pergunta 495, Santo Agostinho vai dizer: nem nos cárceres, nem nas prisões, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, estáis desligados do seu anjo guardião. Eles nos acompanham. Não que ele esteja aqui do meu lado agora, ou esteja ao lado de você, não é isso. Santo Agostinho e São Luís explicam, eles estão ligados a nós. Captam os nossos pensamentos, os nossos desejos mais íntimos, os nossos sentimentos, de onde estiverem, porque são muito evoluídos. Podem estar do outro lado da terra, distante de nós, capta os nossos pensamentos, os nossos desejos mais íntimos, os nossos sentimentos. E de onde estiverem, nos ajudam. Porque é a missão deles. Então não fica assim, não, ele não está aqui agora, ele deu uma saidinha. Não é aqui fisicamente, é ligado, unido espiritualmente, capturando os nossos pensamentos mais secretos, nossos desejos mais íntimos, os nossos sentimentos, de onde estiverem, de lá nos ajudam, porque a transmissão de pensamento entre os espíritos não tem distância. E eles nos orientam, não faça isso, controle-se, enfrente o ciúme, nos dão força, nos dão orientações. Aprenda a ouvir na sua cabeça. No item 159 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec explica, nesse sentido de ouvirmos os espíritos no pensamento, todos somos médiuns. Mas nem todo mundo é psicógrafo, vidente, psicofônico, audiente. Esta mediunidade específica não é todo mundo, é uma característica orgânica. Mas ouvir os espíritos, receber deles em pensamento a influência, todos ouvimos. Por isso ele vai dizer, nesse sentido, todos somos médiuns. No sentido de psicógrafo, de vidente, de psicofônico ou de falante, ninguém, aí são poucos, não é todo mundo. Mas no sentido de captar o pensamento, somos todos. Então não adianta dizer, mas eu não sou médium, não posso ouvir o meu anjo de guarda. Pode. Aprenda a ouvi-lo na intimidade, que você vai fazer na hora do autoconhecimento. Vai orar para Deus e para esse anjo de guarda, amigo querido que me acompanha, me ajude a entender o meu ciúme, a minha raiva, a me dar forças para enfrentar essa raiva amanhã, esse ciúme amanhã, essa tristeza amanhã, essa revolta amanhã, essa dificuldade na vida, me dê forças para enfrentar isso. E você vai descobrir essa força surgindo, a ideia surgindo, a recomendação surgindo, nos mais diversos acontecimentos da vida, até em coisas simples. Aqui tem várias donas de casa que provavelmente já ouviram alguma coisa quando estava lá no quarto. A panela está entornando no fogão, esqueceu uma luz acesa, esqueceu o fogão ligado, o ferro ligado. E ela sai correndo e vai lá, o ferro estava ligado, o fogão estava ligado. Ouvimos no nosso pensamento, todos nós, basta que a gente preste atenção e aprenda a ouvir este pensamento. Quando a gente vai praticando este método, todos os dias, você vai descobrindo como você vai aprendendo a ficar mais em contato com esse espírito evoluído.
se desvinculando dos espíritos imperfeitos que nos querem mal, que nos orientam para o mau caminho. Então você vai criando essa sintonia com esses espíritos evoluídos, melhorando a sua vida todos os dias, porque agora você mudou de sintonia. Mas a gente esquece dessa lei natural que Deus nos deu. A gente vai deixando passar. Muitas vezes paramos para orar. Quando paramos para orar, é muito comum a pessoa deita na cama, vai orar, começa a orar e o assim seja, ela já diz do lado de lá, que ela não aguentou nem terminar a prece e já apagou. É preciso ter essa disciplina de orar, de conversar com Ele, de examinar seu dia. Ah, mas eu estou muito cansado. Deita um pouco mais cedo para fazer isso. Desliga a televisão. Você está fazendo algo fundamental para a sua vida, que é melhorar todo dia, resistir à atração do mal, para conquistar a felicidade dos espíritos bons. Então você tem que pensar, vale a pena fazer esse trabalho diário. Então veja a importância desse diálogo com Deus e com os espíritos superiores. Continua Santo Agostinho explicando isso. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tens feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância, sobre se fizesse alguma coisa que feita por outrem censurarias, sobre se obrasse alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me agora, neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Olha que pergunta, eu estou na dúvida. Será que se alguém me chamasse agora, eu teria vergonha? Olha que frase importante, que pergunta para a gente fazer. Será que eu teria vergonha de alguém, porque fui desonesto com ele, porque fui bruto com ele, agressivo com ele? Se Deus me chamasse agora com a morte, e me colocasse diante dessa alma, eu teria vergonha dela? Então, corrija enquanto está na terra. Faça a correção de rumo enquanto está aqui, porque a morte vai lhe pegar, por mais teimoso que você seja. Tem gente que é teimosa, está com 80, 90, 100, mas vai. Não tem saída. Esta viagem é outra lei de Deus. A morte é uma lei de Deus. Todos vamos voltar para a vida espiritual. Então resolva o problema agora, para não deixar a dívida acumular para o futuro. Então é importante fazer essa tarefa de reconhecer o problema hoje, para buscar a solução para ele amanhã, enquanto você ainda está encarnado na terra. Diz ele, examinai o que pudesse ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de algum mal que precisa ser evitado. Diariamente. O que eu fiz hoje, que eu não devia ter feito, como eu vivi hoje, vamos corrigir para amanhã. Então, se você fizer isso todo dia, tu vai melhorando um pouquinho, porque você está resolvendo aquele problema pequeno daquele dia. Amanhã não vou repetir mais. Amanhã eu vou corrigir. Se eu ofendi alguém, amanhã eu vou pedir desculpa. Amanhã eu vou resolver. Se eu fui desonesto, vou corrigir amanhã essa minha desonestidade. Então você vai cada dia construindo um dia melhor, melhorando todo dia. E ao sintonizar-se com esse anjo guardião pela prece, você evita a atração do mal, porque impede que espíritos imperfeitos provoquem o seu ciúme, a sua inveja, a sua raiva. Você começa a entrar em sintonia com esses bons espíritos, que vão lhe aliviar de vários problemas diários, vão te ajudar a enfrentar várias dificuldades diárias que todos nós vivemos nesse mundo de provas e expiações. Então é um processo de todo dia fazer um pouquinho para ficar cada dia melhor. Mas agora vamos entrar na última parte. Eu vou pular a questão do auto-engano, que isso merecia toda uma discussão filosófica, e eu agora vou entrar, já que nós temos 10 minutos, numa questão importante. Por que eu vou fazer tudo isso, gente? Para que esse esforço de todo dia ficar ali 15 minutos, meia hora,
entrando em contato, examinando o meu dia, para no dia seguinte acordar disposto a corrigir, a acertar. Por que eu vou fazer isso? Para que tanto trabalho? Olha a resposta que Santo Agostinho vai nos dar. Por que, gente, que nós temos que fazer isso? Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo, aí agora ele começa, é que se gaste alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de vossos desejos, a fim de vos suportar fadigas e provações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? O que ele está dizendo aqui? Quantos de nós trabalha para repousar na velhice, para se aposentar? Só que vai viver na velhice e aposentado por poucos anos. Não vai viver na velhice aposentado por muitos anos. Vai morrer. Ponto. A vida no corpo é temporária, é muito pequena. Kardec e os Espíritos vão mostrar na Revista Espírita algo que a gente não para pensar. A gente vive na vida espiritual um tempo muitas vezes superior à vida corporal. A vida espiritual, chamada vida na erraticidade, ela é muito mais longa. Então você passa aqui, se for muito teimoso, 100 anos, 100 e poucos anos, e vai viver milhares de anos no mundo espiritual antes da próxima existência. Aí você ficou tão preocupado em resolver os problemas materiais, para viver uma velhice de 30, 40 anos, esqueceu dos problemas morais e vai viver milhares de anos depois da morte, infeliz no mundo espiritual. Milhares de anos infeliz. É o que ele está lembrando aqui. Não é melhor, então, gastar um pouquinho de tempo todo dia para conquistar esses valores morais que vão lhe fazer um homem rico espiritualmente falando, por milhares de anos no mundo espiritual? Olha a troca. Ou você prefere cuidar só do corpo para viver 20, 30 anos na sua velhice? Você vai trocar 20, 30 anos por milhares de anos de infelicidade? A escolha é sua. É só você raciocinar, fazer a conta. Você vai morrer, porque a morte é uma lei natural. Não adianta querer se agarrar. Não, mas agora que eu conquistei isso, que eu tenho a minha casinha na praia, que eu agora estou com meus netos, agora eu tenho equilíbrio, saúde financeira, vai partir. Eu costumo dizer que se vocês olharem no bolso de vocês, os homens, as mulheres olhem na bolsa. Pode olhar. Chega em casa, abre a bolsa. Vocês vão tirar um negocinho assim, que é uma passagem nominal, intransferível. Não adianta querer dar para a sogra que não vai resolver. Está no seu nome. Eu olho a minha assim, Cósmia. De vez em quando eu olho a data da viagem, está apagadinha. Mas vai chegar uma hora que essa data vai ficar clara. Vai ter o dia, a hora, vai. A viagem já foi estabelecida por Deus. A data já vai ser definida por Deus. E você vai. Então não adianta achar que não vai. Vai. Agora, se eu vou fazer uma viagem, vai explicar o Espírito Pascal no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem que vocês podem botar lá na Kardecpédia. A verdadeira propriedade. Vai lá naquela lupa buscar, escreva a verdadeira propriedade, dá um enter e vocês vão cair na mensagem desse espírito que foi na Terra um grande matemático, físico e filósofo, Blaise Pascal. Pascal vai dizer, você vai fazer essa viagem, que chegue lá rico, que chegue lá com recursos para viver feliz, porque não é uma viagem como a gente faz de uma cidade que a gente vai lá, fica um pouquinho e volta. É uma viagem para viver milhares de anos. Seja feliz milhares de anos. Não apenas 20 e 30 anos. Não cuide só do corpo.
Cuide da alma, porque o corpo vai ficar. Os valores da alma é o que você vai levar. E vai dizer Pascal, não vão lhe perguntar quando você chegar lá, que título você tinha na terra. Era doutor em filosofia. Não vão lhe perguntar isso. Era empresário, era político, era dona de casa, era lixeiro. Não vão lhe perguntar sua profissão. Não vão lhe perguntar isso. Aqui não interessa a profissão, aqui não interessa a posição social, aqui não interessa títulos acadêmicos. Vão lhe perguntar assim: tens virtudes? Sejas rico, goze da felicidade do homem virtuoso. Não tens virtudes? É um pobre coitado, que vai viver muito tempo infeliz, até esperar a nova existência corporal, que pode demorar muitos e muitos anos, para que você volte de novo na conquista das virtudes. A escolha é nossa, é da lei de Deus. O progresso está em nossas mãos. A felicidade está em nossas mãos. Só depende de nós esse esforço de conquista dos valores que vão nos gerar felicidade futura. Só está em nossas mãos, não está nas mãos de ninguém, porque virtude não exige dinheiro para ser conquistada, não exige posição intelectual, não exige condição profissional, qualquer que seja a profissão do indivíduo, qualquer que seja o recurso econômico social dele, qualquer que seja o grau de conhecimento dele, ele pode praticar as virtudes. Ele pode vencer o ciúme, a inveja, a mágoa, o ódio, a revolta. Ele pode amar, ele pode ser útil, ele pode praticar a caridade, qualquer que seja a posição dele na terra. Então ele não poderá ligar: Senhor, eu não tinha condições de praticar a virtude. Mentira! Não se está exigindo nenhum título social, nenhuma posição. Mesmo o indivíduo paralítico em cima de uma cama pode ser virtuoso, pode expressar o seu pensamento, pode escrever. Mas não pode escrever, pode pensar, pode orar, pode vibrar amor para o outro, pode vibrar alegria. Não há quem não possa fazer o bem na terra, qualquer que seja a sua condição física, social ou intelectual. Então não tem jeito da gente alegar desculpa. Eu não sabia. Sabia da importância de viver o bem, de praticar a virtude em qualquer circunstância da vida, mas foi adiando, foi se preocupando só com o equilíbrio corporal, esqueceu da alma, e você não vai levar o corpo para a vida espiritual. O corpo vai ficar, vai desaparecer, vai apodrecer, vai estragar, vai virar adubo orgânico para outros seres. Só a alma irá com você. E os valores da alma você deixou em segundo plano. Então serás infeliz por milhares de anos, até pedir para Nosso Senhor uma nova oportunidade. Como a fila é grande, essa oportunidade vai demorar até que você encontre um novo corpo e recomece de novo o esforço do autoconhecimento, a transformação pela virtude. E Santo Agostinho vai nos lembrar: não valerá este outro apenas de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. A pessoa diz: não, mas o que eu tenho agora é meu presente, o futuro eu não sei. Ora, exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo. Visto desejamos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos. E agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que editamos o Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo? De mostrar que a vida futura é uma realidade, não é uma utopia. O materialista poderia dizer, dar a sua desculpa: eu vivo exclusivamente na vida material porque não há outra. O espírita não. Ele sabe que a vida continua. Ele sabe que é uma alma imortal, que vai viver no mundo espiritual por milhares de anos antes de encarnar. Então ele tem a certeza desse futuro. Então ele não pode alegar a desculpa da ignorância. Eu não sei. Sabe.
E não adianta tentarem tapear a consciência ou Deus, não tem jeito. Se você, diz Pascal, chegar do lado de lá sem virtudes, será um miserável. Não adianta inventar desculpas, porque a justiça de Deus é simples, a cada um segundo as suas obras. Se você não realizou a conquista das virtudes, será um miserável. Não adianta dizer, mas a minha mãe era boa, era uma santa. Graças a Deus para ela. Ela, se realizou a virtude, viverá virtuosa. Se você não conquistou a virtude, viverá miserável. Não tem outra saída. A virtude não pode ser transferida de um para o outro. É um patrimônio individual, intransferível. É uma conquista do indivíduo no seu esforço diário. Não é uma conquista que eu pudesse tomar dos outros, pedir emprestado ao outro, capturar do outro, comprar do outro. Não. Ou eu faço esse esforço diário, ou eu vou atrasando a minha felicidade por milhares de anos. Está na mão de cada um. Deus não tem pressa que você chegue ao estado de espírito puro ou perfeito. Ele sabe que você vai chegar lá, mas você está adiando a sua felicidade. Problema seu. Vai sofrer mais, vai demorar mais, mas nunca vai poder se queixar da lei de Deus, que ela é sábia. Ela deu a cada um o conhecimento e a oportunidade necessária para crescer e para avançar. Então, gente, vamos praticar o autoconhecimento todo dia. Chegue em casa à noite hoje, ore ao anjo guardião, peça ajuda para que ele te identifique junto com você os problemas, os defeitos, para que no dia seguinte você corrija. Porque se a gente começar hoje, ainda temos muito tempo. Não sabemos quanto dia Deus nos deu ainda, se a nossa passagem vai começar a aparecer a data amanhã. Não sabemos. Então é melhor começar agora. Na dúvida, faça. Porque pode ser que você vá depois de amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, 50 anos, pouco importa. Comece agora a tarefa do autoconhecimento na construção dentro de você de um homem melhor, de um ser humano mais virtuoso, que vive a prática do bem. É por isso que eu costumo dizer sempre, a gente precisa estudar mais Kardec, para compreender Kardec, mas, acima de tudo, para viver os seus ensinamentos. Que Deus nos abençoe, tenhamos um dia de paz.